Porque elas têm uma mamãe e um papai felizes. Porque a mamãe e o papai que não se encontram, a mamãe e o papai que não fazem sexo, a mamãe e o papai que não conversam, a mamãe e o papai que não saem juntos, não vão ser mamães e papais felizes. Vão ser mamães e papais estressados. Vão ser mamães e papais que não conseguem estar inteiro numa relação. Porque, por exemplo, quando eu tô com meu marido, eu tô só com meu marido. Eu não fico louca, assim, neurótica, vendo se a professora mandou e-mail, se alguém ligou. Não. Eu desligo tudo e eu estou só com ele. No momento em que eu estou com elas, eu desligo tudo para todo mundo à volta e eu estou só com elas. Claro que não é o dia inteiro, né, gente? Mas a gente, ser humano, com essa era da internet, da tecnologia, a gente está muito acostumado a embolar tudo, sabe? Eu estou aqui fisicamente, mas eu estou no telefone com alguém. Aí eu estou num date com meu marido, eu estou no telefone com uma amiga. Então esteja. Porque não é sobre você estar de corpo somente. É sobre você estar de corpo, de alma, de mente, de tudo. Porque se não for assim, não presta. E as crianças, elas lembram no futuro, elas vão lembrar, porque é uma lembrança que leva para a vida, né? Eu não lembro, assim, o meu pai abraçando a minha mãe, falando coisas carinhosas, eu não tenho essa lembrança, porque meu pai era muito assim na dele, a minha mãe respeitava, sabe, uma coisa assim, muito a moda super antiga, não sei explicar. Depois que meu pai, acho que completou, depois dos 60, foi que meu pai começou a ficar mais amoroso. Mas aquela lembrança, quando eu era pequena, de ver esses momentos, eu não tenho. Então, realmente, isso fica muito marcado na mente da criança. Então, aí existe uma linha de raciocínio que diz que não é bom marido e esposa trocarem carinhos e tudo mais, porque acaba sexualizando as crianças. Eu particularmente não concordo, tá? Eu tenho uma filha de 18 anos e assim, a gente, obviamente, né? Você não vai sentar no colo do seu marido, você não vai agarrar, não vai dar aquele, não é para dar aquele beijo de desentupir, eu não tô falando disso. Mas eu tô dizendo de você minimamente mostrar para os seus filhos que existe carinho, que existe uma troca que é muito maior do que o sexo em si. Para que quando eles sejam levados ou por alguém, ou por eles mesmos, por exemplo, em olhar alguma coisa sobre sexo na internet, eles associem o sexo de uma forma que é a forma lícita, né, do sexo, não da forma suja. Porque o fato, gente, é que se a gente não falar sobre isso dentro da nossa casa, se a gente não mostrar isso dentro da nossa casa, as crianças vão ficar sabendo. E elas vão ficar sabendo na rua. E elas vão ficar sabendo sob o olhar, sob o ponto de vista dos amigos. E o olhar e o ponto de vista dos amigos, muitas vezes, é o olhar que eles trazem da família deles ou de mensagens externas de outros amigos. E assim, eu particularmente não quero que as minhas filhas compreendam o sexo com o olhar deles, mas com o meu olhar. Então, se eu quero que elas compreendam o sexo com o meu olhar, com o que eu acredito, eu preciso mostrar para elas, de fato, conversando e com atitude dentro da minha casa, que seja coerente com aquilo que eu estou falando. Então, assim, essa minha filha de 18 anos, ela é muito conservadora, ela nem parece que é desse mundo, na verdade. Ela diz que ela quer casar virgem, ela tem isso dentro dela, e eu nunca falei sobre casar virgem com ela, mas foi algo que a própria crença dela, né, a própria fé dela, e a relação que ela tem com o Espírito Santo, que moveu isso no coração dela. Então, por ela ser muito assim, conservadora e tudo mais, e dizer explicitamente que tá se guardando para o casamento, que não quer nem beijar na boca antes do casamento e tudo mais, quando o meu marido me beija, e ele me beija, vira e mexe, ele me beija na frente das crianças, ela fala assim, ai, que nojo, que falta de respeito. E aí até foi no Dia das Mães, em que eu virei para ela, a gente estava no restaurante, e eu virei para ela e falei assim, o que tem de falta de respeito aqui? O que você enxerga como falta de respeito? Porque se ele é meu marido, e se ele está me dando um beijo na boca, que não é algo que não é um beijo de língua, que não é algo que não tá assim, puxando meu cabelo, não tá me dando um beijo de desentupipi, não tá fazendo uma cena ali explícita, sensualizando, óbvio que não. Mas o que te ofende aqui? Porque não tem problema nenhum duas pessoas que se amam darem um selinho, sabe? Na frente das pessoas. Não tem problema nenhum dar um selinho, sabe? Trocar
trocar carinho, ficar de mão dada. Isso não tem problema nenhum, gente. O problema todo tá nessa sociedade promíscua em que os pré-adolescentes, adolescentes e os adultos entenderam que precisam provar para a sociedade que tem uma vida sexual ativa